Olá galera, aulinha de Química da semana. Então lembra que nós estamos em Química fazendo revisão de conteúdos que nós já vimos mais lá no início do curso. Então, hoje a gente vai rever um conceito que é bem importante e tem alguns detalhes que a gente tem que ficar atento na hora de resolver as questões, que são os gráficos de mudança de fase. Então, é o gráfico que te permite identificar, por exemplo, quando está acontecendo a fusão, quando está acontecendo a ebulição. E aí nós temos que lembrar uma coisa bem importante. O primeiro caso que a gente vai ver é o caso da substância pura. Como exemplo clássico aqui eu coloquei H2O. O que você tem que saber sobre mudança de fase de uma substância pura? Você tem que saber que a fusão de uma substância pura, ou seja, quando ela derrete, acontece a uma temperatura constante. E a ebulição de uma substância pura, quando ela acontece, que é a mudança de líquido para gás, também acontece na temperatura constante. E isso só é verdade, fusão e ebulição constantes, para uma substância pura. Então, é um jeito de você identificar no laboratório se uma amostra de uma determinada substância é pura ou não, se ela contém impurezas ou não. Se ela for pura, por exemplo, se for uma amostra de água pura, certamente a fusão vai acontecer aqui, ó, a 0 grau na escala Celsius, e a ebulição vai acontecer aqui, ó, a 100 graus Celsius. Isso pressão de 1 atm, né? Então veja, para a água é lógico, abaixo de 0 você tem estado sólido. Entre esses dois patamares aqui você vai ter a mudança sólido para líquido. Que claro, vocês estão acostumados a se lembrar, mas o mais importante é identificar isso, ó, que aqui, quando ficou constante, está acontecendo fusão. Ué, mas como é que você sabe que é fusão e não ebulição? Porque é o que acontece primeiro, né? Não tem como você fazer ebulição sem derreter antes, senão é sublimação. Então você sabe que aqui é fusão, porque depois eu já vi que tem outra mudança, logo ela só pode ser a ebulição, né? Então aqui tem a fusão e, ó, importante demais, fusão a temperatura constante. Coloquei exemplo da água, mas se tu fizer para o ferro puro. Para o ferro puro, a fusão acontece a 1538 graus Celsius e não muda enquanto tiver um pedacinho de ferro sem derreter. A temperatura vai ficar nisso, 1538. Aqui para a água, pegou um bloco de gelo, colocou lá no caneco, colocou um termômetro. Enquanto a temperatura não alcançar 0 grau, não vai derreter o gelo. Mas assim que alcançou 0 grau, o gelo começa a derreter. E se você colocar um termômetro ali, não importa o que aconteça. Enquanto tiver um pedacinho, um floquinho que seja de gelo, a temperatura vai permanecer constante e igual a 0 no termômetro. Então, toma cuidado com isso. Bom, depois da fusão, claro, você continua aquecendo ali, eventualmente vai fornecendo calor, você chega no patamar de ebulição, que é quando vai ocorrer a mudança líquido-gás. Claro, de novo, se é uma substância pura, essa transição líquido-gás ocorre em temperatura constante. Significa que tu coloca água lá para fazer chá, para fazer café, sei lá o que. Quando tu colocar um termômetro, enquanto tiver água fervendo ali, ou seja, enquanto ela estiver borbulhando, fervilhando, liberando gás, a temperatura não vai sair de 100 no termômetro. Porque mudança de fase em substância pura é sempre a temperatura constante. E aqui, claro, depois tu vai ter o gás, continua aquecendo o gás indefinidamente. Beleza? Então, saiba identificar. Primeira dica. Onde estão ocorrendo mudanças de fase? Como é que eu acho mudanças de fase nesse gráfico? Simples. Eu procuro onde a temperatura ficou constante. Lembrando? Só vale para a substância pura, esses dois patamares. Beleza. Mas na natureza, claro, tu tem exceção, né? Tem algumas misturas, que logo não são substâncias puras, que se comportam, pelo menos em uma das mudanças, ou fusão ou ebulição, como substância pura. Isso se deve a ligações químicas, interações químicas ali entre os átomos das substâncias. Se forem átomos muito parecidos, né, elementos próximos da tabela periódica, pode acontecer isso, de você formar uma mistura que se comporta como substância pura, mas não nos dois patamares de mudança, somente em um deles. E aí a gente dá nomes especiais para esses caras. Primeiro, mistura eutética. O nome é feio, mas a ideia é simples. O que é uma mistura eutética? É uma mistura que se comporta como substância pura durante a fusão. Então significa que você pegar esse cara, que é uma mistura, e aquecer ele até chegar ao ponto de derretimento, o derretimento desse cara, a fusão desse cara, vai acontecer a temperatura constante, assim como ocorre lá para a substância pura.
Então, no entanto, se você continuar o aquecimento aqui e chegar na ebulição, não, a ebulição não vai acontecer a temperatura constante. Então, só pode um dos dois, quando não é substância pura. E claro, não é para toda mistura, tem que ser uma mistura específica que a gente chama de mistura eutética. Então aqui eu coloquei o exemplo cobre mais estanho, a famosinha liga aí de bronze, certo? Então é uma liga muito usada e nas medalhas, premiações, etc., ornamentos, né? Pode fazer colares, estátuas, enfim. Essa liga de bronze é uma mistura eutética. Eu coloquei aqui de 0 a 800, o que acontece? Se aquecer essa substância até 800 graus, você vai perceber que quando chegar em 800 e você continua aquecendo, a temperatura não muda. Por quê? Porque começou a fusão dessa liga. Então ela é uma liga metálica e por isso eu nem coloquei aqui a ebulição, porque não faz sentido, né? É muito difícil você fazer uma liga metálica virar gás. Imagina, pegar um pedaço de ferro e evaporar ele. É possível? É, mas assim, sob condições muito específicas. Então eu nem coloquei aqui no gráfico porque é muito complexo, é muito difícil fazer isso. E não é seu objetivo também. Tu vai fazer o que com o metal na forma de gás, né? Não tem utilidade alguma. O metal líquido tem utilidade? Tem, porque aí você consegue colocar ele numa forma e fazer o que eu disse, né? Tu consegue moldar em objetos. Mas ele gasoso, assim, a gente não tem interesse nenhum em fazer isso. Beleza. Então, ó, a 800 graus ocorre a fusão e é a temperatura constante. Então, por isso é uma mistura do tipo eutética. Então, aqui você tem sólido, aqui na fusão sólido mais líquido, depois líquido até eventualmente chegar a gás. Tranquilo, né? Conceito de boa. É um cara que copia a substância pura, mas só durante a fusão. Beleza. Temos também uma mistura que consegue copiar as substâncias puras no quesito ebulição. É uma mistura que consegue fazer a mudança líquido-gás a uma temperatura constante. Mas, de novo, não é qualquer mistura que consegue fazer isso. São misturas especiais, bem específicas, que a gente chama de misturas azeotrópicas. E aqui é uma mistura, por exemplo, de água e álcool. Ah, então se eu pegar uma tampinha de álcool e colocar em 1 litro de água uma substância, é uma mistura azeotrópica? Não. Até a composição ali é específica. É uma porcentagem bem específica de etanol e água para você conseguir esse azeotropo. Nome bonito, né? É bem difícil você conseguir, então as composições ali tem que ser muito bem calculadas e você vai testando isso no laboratório. Se não me engano é 38% de álcool, 62% de água. Então, a mesma coisa aqui com o eutético, também é uma porcentagem específica de cobre e estanho. Então você vê que é um negócio complicado, não é qualquer substância e não é em qualquer proporção também. Mas enfim, o que é um azeotropo ali de água e álcool? É uma mistura que se comporta como substância pura somente na ebulição. Ah, mas o que acontece na fusão? Se eu pegar esse cara e congelar, dá para congelar? Dá, claro que dá. Misturas podem ser congeladas. Mas, se você congelar ela e começar a aquecer, você vai perceber o seguinte, quando ela começa a derreter, se você colocar um termômetro lá, a temperatura não fica estática. Está derretendo, mas a temperatura continua subindo, o que não acontece para a substância pura e nem mistura eutética, né? Então a fusão aqui, a gente diz que tem um patamar de fusão, não tem uma temperatura de fusão específica. Então uma faixa que vai aqui de -4 a -2 mais ou menos para essa mistura. Mas enfim, não precisa saber essa faixa, só identificar que a fusão não ocorre a temperatura constante, como é claro aqui no gráfico. Ó. A temperatura está subindo, mesmo quando está ocorrendo a fusão. Então, essa é a característica principal aí do azeotropo. Não tem fusão constante, mas ebulição sim. Então aqui tu vai ter sólido mais líquido, mudança. Depois, só estado líquido. E se você eventualmente continuar aquecendo, você vai chegar no patamar de ebulição. Aí sim. Se você colocar um termômetro agora nessa mistura aí específica de água e etanol, água e álcool, e continuar aquecendo, durante a mudança líquido-gás, você vai ver que o termômetro não aponta mudança de temperatura. Então, é especificamente 78,1 graus Celsius. E, terminada essa etapa, você segue aí com o vapor de água e álcool. Olha que interessante também, é uma coisa que a gente pode pensar, né? A água pura tem ebulição de quanto? 100 graus. Quando você adiciona álcool, o que acontece com a temperatura de ebulição da mistura? Cai.
Por quê? Porque o álcool é uma substância mais volátil, é uma substância que naturalmente tende a evaporar com mais facilidade. Essas substâncias, álcool, acetona, gasolina, são substâncias voláteis, ou seja, evaporam com mais facilidade. Logo, se você misturar uma substância não volátil, você acaba deixando a mistura com mais facilidade de evaporar. Porque pensa comigo, o que é evaporar? É você tirar as moléculas ali do líquido e levar para a atmosfera, levar para o estado gasoso. Então, eventualmente, as moléculas de álcool que tendem a sair com mais facilidade vão carregando moléculas de água junto com ela. Então, isso favorece a evaporação. Então, realmente, é bem abaixo ali dos 100 graus Celsius da mistura, ou melhor, da água pura. Tranquilo? Então, só lembrar, azeotrópica, mistura que tem ebulição constante. Eutética, mistura que tem fusão constante. E substância pura, tanto fusão quanto ebulição são constantes, ok? Como sempre, vou mandar os exercícios de revisão aí e na próxima semana a gente corrige. Então, valeu!